Sim, estamos juntos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo Sintonia pela sua Cardeal FM 106.1 para falar de um assunto da máxima importância, gente. Cada vez mais nós estamos vendo pessoas se colocando assim em situação de risco em nome da estética, em nome da melhor aparência, e são procedimentos feitos por não médicos, pessoas que fazem um curso na internet com 40 páginas, né? Eu li um e-book sobre esse assunto, fiz um curso na internet e aí eu posso, de repente, fazer um procedimento, me sinto apta, capaz de fazer um procedimento totalmente invasivo que precisaria de todo um aparato médico e até de emergência, caso essa pessoa tenha algum tipo de necessidade. Não é o que está acontecendo. As clínicas estéticas estão vendendo os seus serviços na internet, mostrando um antes e um depois fake news, que não existe, na verdade, manipulando essas informações e atraindo pessoas menos avisadas que estão em busca da juventude eterna e que a gente sabe que não existe. E é por isso que a nossa produção, preocupada com esse tipo de comportamento e sabendo que isso está aí a toda hora e cada vez mais, trouxe aqui uma especialista na área de dermatologia, professora adjunta de dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Olha o peso aí da responsabilidade dessas informações. Aqui o nosso programa se preocupa em passar informações baseadas em evidência. Evidência, né? Pesquisas que foram feitas, pessoas que se debruçaram em estudos comprovados para oferecer um serviço. Então, a doutora Vitória Rego é a nossa convidada. Riscos causados em procedimentos médicos realizados por não médicos. Olá, doutora, bom dia. É de assustar, né? De deixar o cabelo assim em pé, o que tem acontecido por aí. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem, Patrícia? Bom dia a vocês. Eu estou te ouvindo bem, seja bem-vinda. Pode falar. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os seus ouvintes. De fato, hoje a gente está muito preocupado com a banalização dos procedimentos, principalmente estéticos, né? Feitos por pessoas completamente sem nenhum tipo de capacidade técnica para fazê-los. E a gente tem visto frequentemente, todos os dias nos consultórios dermatológicos, a quantidade de complicações que a gente tem recebido. Então, a gente sempre está falando que existe hoje com a banalização de vendas, inclusive, como você falou, de cursos de internet, ensinando procedimentos que são do ato médico, ou seja, doença é tratada por médico, doença é diagnosticada e tratada por médico. Procedimentos invasivos na área de medicina são realizados por médicos. Então, a gente tem se preocupado muito com, de fato, a banalização. Qualquer pessoa pode fazer qualquer procedimento e não vai acontecer nada. Então, a gente sabe que por que acontece? Porque não está tecnicamente formado para aquilo. Então, realmente é uma preocupação muito grande nossa. Então o mercado já viu, né, que a área da estética, cosmético, estética tem crescido muito porque há um apelo, há o desejo. Então, Exato. O mercado publicitário trabalha muito com isso, o desejo das pessoas. Então, as pessoas têm o desejo, sim, de ter saúde, é uma necessidade, mas o desejo mesmo é de ficar jovem, bonita, com um corpo atraente. E isso não estamos falando só de mulheres. Os homens também têm o metrosexual, né, que é aquele homem que se cuida. E muitas vezes se cuida com exagero. Tem homem sim fazendo peeling, homem fazendo sobrancelha, homem que já faz aí vários outros procedimentos para emagrecer e se submete a todo tipo de loucura, de dieta. Esse peeling agora, doutora, falar dele que está mais, no momento, é o que está sendo mais comentado. Como é isso? Usando uma substância muito tóxica, né? Que destrói o tecido da pele do rosto, é isso mesmo? O que acontece, a gente hoje tem se preocupado muito, inclusive, com o apelo em todas as faixas etárias, começar da adolescência, né? Então, hoje a gente vê adolescentes fazendo procedimentos, usando produtos vendidos na internet sem nenhum critério, sem nenhum tipo de avaliação, querendo, como você diz, a juventude eterna, que na adolescente não precisa disso, né? Já tem a própria idade a seu favor. E em todas as faixas etárias, nessa partir da adolescência, né? E pacientes homens, mulheres, hoje todos buscam um pouco, até porque esse apelo da mídia, né, de que você tem que estar sempre jovem, a juventude eterna não existe. Então, nossa preocupação realmente é esclarecer o paciente e o público sobre os procedimentos que têm que ser realizados por médico. Eu digo sempre ao paciente, se você não sabe tratar o que você fez, você não pode utilizar aquele método. Se eu não sei tratar a complicação, é porque eu não tenho capacidade técnica para realizá-lo.
Então, no momento, a gente está realmente na mídia, muita evidência, o peeling de fenol. A gente sabe que peeling é uma técnica utilizada para descamar a pele. E o peeling é feito em várias etapas e o peeling pode atingir várias camadas da pele. Você pode ter um peeling muito superficial, ele só vai atingir a camada mais superficial da pele, vai despelar um pouquinho e pronto. E pode ter um peeling profundo, como é o caso do peeling do fenol, que ele atinge as camadas mais profundas da pele. Sempre a preocupação nossa com o peeling de fenol é para peles envelhecidas. Então, um paciente, por exemplo, de 30 anos, ele nunca teria indicação de um peeling de fenol. Esse tinha 27. Acho que era 27. Não, eu estou falando na faixa etária de um paciente jovem, por exemplo. Por quê? Porque ele não vai ter alteração da pele que se beneficie com o uso de uma substância tão agressiva. Ele vai agredir a pele dele com resultados inestéticos. Então, assim, é utilizado, uma técnica com excelentes resultados, quando bem indicado e bem realizado. Para você usar o peeling de fenol no rosto inteiro, por exemplo, precisa ser feito no ambiente hospitalar, normalmente em centro cirúrgico, com controle do paciente, com toda a avaliação do paciente para saber se ele não tem nenhuma doença. Nunca no paciente jovem que não tem pele para isso, nem nunca no paciente com cicatrizes de acne. A gente usa muito fenol localizado. Então, a técnica muito utilizada pela dermato, os dermatologistas são capacitados para utilizá-lo, mas nunca pode ser realizado por não médicos, que não vão saber tratar as complicações, inclusive, e muito menos quando você faz um cursinho de internet, porque é um peeling que pode ter consequências drásticas, como foi o caso do paciente. Que a gente não pode dizer que o paciente foi a óbito pelo peeling de fenol, claro, mas é uma substância que dá arritmia, que dá alterações cardíacas, então o paciente pode realmente ter e dar óbito por isso. Mas o que eu acho que a gente precisa chamar a atenção é que é uma técnica e é um procedimento realizado por dermatologistas que, quando bem feito e bem indicado, o resultado é espetacular. Mas não é o caso do paciente, que era muito jovem e que parece, eu não posso afirmar porque a gente não viu, que ele foi tratar cicatrizes de acne. Então, assim, eu acho que tudo que a gente tem que entender é que o ato médico é isso. Procedimentos médicos têm que ser realizados por médicos, não podem ser realizados por não médicos, independente da especialidade ou da capacidade que o paciente tem, que aquele profissional tem para outras coisas. Então, se o profissional é capacitado para fazer uma determinada coisa e ele estudou para isso, ele pode fazer, mas não pode inferir no ato médico, porque isso realmente pode trazer consequências drásticas, como é o caso do momento que está todo na mídia. Exatamente. Ele nada mais é do que descamação controlada da pele, que pode ser bem superficial e pode ser mais profundo, que é o mais profundo de todos, é o fenol. Que é o fenol, não? E esse fenol, esse produto é um produto, então, assim, que pode ser, sim, liberado para o uso, para efeitos, né, clínicos, como nesse caso dessa aplicação do peeling. Agora, a questão também que chama atenção é a facilidade de comprar esse tipo de produto, né? A pessoa, então... até uma... não, e outra... Então, além da facilidade de comprar, também o que a gente chama atenção é que é um produto utilizado de várias maneiras, em várias concentrações. A gente não sabe também qual é a origem da substância, como foi que ela foi utilizada, em que concentração ela foi utilizada. Tudo isso eu acho que precisa ser avaliado. Mas o mais importante de tudo, que eu acho, é profissionais não médicos realizando técnicas médicas, que só podem ser realizadas por especialistas. Eu acho que isso é a gravidade do fato. A gente não entra nessa questão, até porque tem questões, né? Eu não vou aprofundar isso aqui, porque acho que mereceria um outro tipo de abordagem, inclusive com as sociedades, com a questão... Com certeza. Né? Mas também, por exemplo, hoje já se faz também a mudança facial, né? Dentistas também fazendo, pessoas que não são dentistas também fazendo, apenas com o curso de estética aí vai fazer, né? A harmonização facial, com a aplicação de substâncias, começando pelo próprio Botox, né, gente? Tudo bem, pelo dermatologista, mas a gente já está falando de uma toxina botulínica, uma toxina que está sendo colocada, então precisa ser visto também se a pessoa pode, se não pode, fazer testes alérgicos, né, doutora? Você deve trabalhar também. Na verdade, o paciente, mesmo quando você faz uma consulta com o dermatologista, com o cirurgião plástico, né, que são as especialidades afins que cuidam dessa área, você faz uma consulta médica do paciente, você vê todo o histórico do paciente, você faz uma anamnese completa, você examina o paciente todo. O paciente que está ali não é um paciente de estética, ele é um paciente que precisa ser cuidado, precisa ser examinado, precisa ser orientado. Às vezes você vai examinar um paciente que vai para a sua clínica fazer uma toxina e ele tem um melanoma nas costas, por exemplo. E ele pode morrer do melanoma e não vai ter nada com a toxina.
Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, o cuidado do olhar médico sobre o paciente como um todo. Então, sua história, suas histórias passadas, sua história familiar, se o paciente tem algum problema de saúde, se ele usa alguma medicação que possa interferir naquele procedimento. Então, isso é uma anamnese completa. E, a partir daí, você fazer um planejamento do que o paciente precisa. Ou que seja um peeling, ou que seja uma toxina, ou que seja um preenchimento, ou que seja uma consulta dermatológica para tratar a doença. Porque eu acho que é um todo do paciente, entendeu? Então, isso é importante, não é você tem que fazer o que o seu conselho libera. Se o conselho de tal especialidade libera que ele faça tal coisa, a gente não pode inferir nisso. Agora, se for um ato médico, o paciente precisa entender que quem está capacitado para aquele procedimento é o médico que vai saber tratar as complicações. Porque tudo pode complicar na vida, né? Só não complica com quem não faz, a gente sempre fala isso. Mas você precisa saber tratar. Se você tem uma complicação e não sabe tratar a complicação, você não pode realizar aquele tratamento. Então, você precisa, um tratamento para que dê resultado, ele precisa ser feito por uma pessoa tecnicamente bem treinada para aquela finalidade. Não é porque eu sou dermatologista, por exemplo, que eu vou fazer uma cirurgia de, sei lá, que só um especialista em área cirúrgica faz. Se eu sou um dermatologista que não tem um treinamento na área estética, eu não vou fazer um procedimento estético no paciente. Eu preciso ter treinamento para aquilo. Então, mesmo dentro da medicina, mesmo dentro da dermatologia, você precisa estar apto para aquela técnica. Claro. E aí você, claro que com isso, a chance de você ter complicação é mínima, né? Então, a gente precisa alertar a população sobre isso. O dermatologista é especialista que trata de pele, cabelo, unha e mucosas. Então, trata como um todo. E o cirurgião plástico, que também faz muitas das técnicas que a gente faz também. Mas o cuidado da população, porque hoje as pessoas se enganam muito, assim, não é que se enganam, se deixam levar pelas mídias sociais e acham que a gente pode realizar, a gente não, que podem ser realizados milagres, mostrando um antes e depois, que muitas vezes não existe, aquele antes e depois normalmente não é real. Foi manipulado aquilo ali. Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais aí, gente. Os aplicativos, né, que fazem Exatamente. essas mudanças. Às vezes até no próprio celular você bota aquele filtro, Com né? E ali certeza. você vê que houve uma mudança. Claro que aquela foto, aquela imagem pode ter sido manipulada. E como é que as pessoas, eu fico impressionada, como é que elas se submetem, elas ficam numa posição ali total de entrega. Vou fazer um procedimento assim, não lê profundamente sobre o que é, as consequências, e não sabe o seu histórico pessoal, o que você tem, doença de base, algo que pode. Isso, Né, doença, entrar uma ali. doença autoimune que Pois é. contraindica. E, Patrícia, você não tem noção do que acontece, do que a gente pega de problemas com procedimentos realizados por não médicos. Pessoas que fazem procedimento estético, vai na casa do paciente aplicar um procedimento, sabe? Coisas assim realmente absurdas que a gente pega exatamente pela má formação daquele que está fazendo, que está realizando. E Eu fico olhando. as pessoas se submetem a esse tipo de procedimento. Eu outro dia fiquei assim, estarrecida, num salão de beleza, gente, onde a gente vai falar, fazer, né, os procedimentos ali estéticos, escova e tal. Aí tinha uma pessoa aplicando, sabe o quê, gente? Para fazer tratamento de varizes. Ah, porque tinha estética, uma salinha lá, então estava aplicando. Escleroterapia, que só um angiologista faz. Que o angiologista faz. Eu falo, nós estamos oferecendo também o serviço. Eu falei, que serviço? Eu falei, aqui. Eu A digo, ó, invasão da realmente, que medicina está um maravilha, né? problema. Gente, não é um lugar como esse, né? Totalmente exposto ali a outras questões. E estava sendo feito esse Não, e a processo. contaminação, às vezes a contaminação pela água, a água do local não é tratada adequadamente, as pessoas não Sim. fazem higiene adequada, depois o paciente complica, e aí, quem vai tratar essa complicação? O médico, a gente normalmente não trata complicação feita por não médico, a não ser que o paciente faça um BO. Isso é muito importante a população saber. Quando a gente atende uma complicação de um não médico, que vai muito para a gente, né, claro, porque o não médico não sabe tratar a complicação do que ele fez, Tá. a gente normalmente orienta o paciente a fazer um boletim de ocorrência para que amanhã, se tiver algum problema, não diga que foi o médico que provocou. E fez. Ou seja, a pessoa Então, foi no esteticista, ela fez um isso, procedimento como esse. Ah, no salão de beleza estava oferecendo tal coisa, pilha, fui lá, isso, fiz. Complicou. Aí a pessoa fala, olha, você deve ter tido alguma reação, porque a pessoa não vai isso, assumir. Ela vai assumir, bom, eu fiz o procedimento, nada, você deve ter alguma coisa, sim, mas ela foi a responsável por aplicar. E agora exatamente, tira, né? O braço da seringa, como a gente fala no exatamente, popular, fala, essa responsabilidade não é minha. Agora você vai ter que, bom, então vai para quem? Então aí agora, depois que complicou, é que a pessoa vai procurar exatamente, o profissional da área de medicina. E aí, para se resguardar, o profissional vai pedir um BO, ele vai ter que fazer um boletim de ocorrência com certeza, policial, não é isso, doutora? Porque com senão vai dizer, certeza, mas é foi a importante para que, exatamente, para a gente, inclusive,
nos resguardarmos de amanhã, o profissional que fez o procedimento, não dizer que a complicação foi do médico que atendeu depois. E, É. né? É complicado isso, mas realmente a gente tem tido muitas complicações. Sim. E a gente não está falando só de perda financeira, não, porque vai ter a perda, Não, com e não são certeza. baratos. Esse procedimento mesmo parece que foi mais de R$ 4.000, não sei quanto foi, para fazer esse peeling. O procedimento não é barato e depois os gastos com a complicação vai ser muito mais, né? Então, às vezes, vai ser aquele barato que vai sair caro, não é isso, doutora? Não é só, como você disse, a perda financeira. Às vezes é uma injúria, uma alteração, como essa que foi drástica, que é morte, né? Mas pode, às vezes, ser uma mancha no rosto, por exemplo, e que você não consegue depois clarear, ou que não consegue tirar, impacta no paciente, entendeu? Então, pode ser, às vezes, uma complicação teoricamente mais simples, mas que impacta o resto da vida do paciente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as escolhas, principalmente nessa banalização de achar que procedimento estético pode ser feito de qualquer maneira, em qualquer lugar e por qualquer pessoa. Isso é importantíssimo. Quer melhorar, quer se cuidar. A gente hoje realmente, a medicina evoluiu muito nessa área de cosmiatria, então existem muitos procedimentos que podem melhorar a qualidade da pele, que podem melhorar a autoestima do paciente, que pode corrigir danos que às vezes o paciente tinha, mas procure um especialista na área, procure um dermatologista sócio da Sociedade Brasileira de Dermatologia, procure um cirurgião sócio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então que está capacitado para lhe cuidar da sua queixa, orientar e tratar se tiver alguma complicação, porque pode acontecer, mas que esteja apto também a tratar a complicação. Exatamente, nada contra a gente, claro, a medicina está aí, a medicina estética, inclusive. Exatamente, também. é super importante, a gente cuida do corpo e da alma também, né? Da autoestima do paciente. Por que Sem não? Se dúvida. tem recursos, se tem equipamento disponível, se a tecnologia está Isso, avançando exatamente. e estão se descobrindo coisas novas, técnicas, Isso. tudo bem. Agora, vamos ter consciência também em relação a isso e fazer o nosso 50%. Porque um dos depoimentos, por exemplo, desse caso aí do peeling do rapaz de 27 anos que morreu depois de fazer, segundos, né? Estava ali, entrou na clínica bem saudável e tal, minutos depois que colocou Estava o morto. procedimento, teve lá um fim, né? E estava morto. E aí, como assim? E estava morto mesmo, não tem o que fazer. E aí, uma das pessoas também que fez essa mesma clínica, ela disse o seguinte, ela teve uma inflamação, colocou na pálpebra, gente, olha que lugar totalmente sensível. A visão, uma função tão importante nossa que a gente deveria preservar. E aí ela teve essa inflamação e depois ela deu o depoimento, ela disse, poxa, eu fui negligente, porque eu sabia dos riscos, né? E mesmo assim eu fui e fiz. Então, o que que faz uma pessoa, mesmo saber que pode ter um risco, ir em frente? É o que está por trás disso? Às vezes a pressão social, a beleza, essa coisa de ficar comparando com outras pessoas, né, com imagem de internet, rede social que às vezes é fake, é filtro, e a pessoa fica nessa ilusão, não é, doutora? Vai envelhecer. Olha, quem não morrer vai envelhecer, é Com fato. Né? certeza, é que a gente diz o negócio é envelhecer com qualidade. Em relação ao peeling, principalmente de fenol, né, que a gente, para você ter uma noção, funciona na pele do paciente como um grande queimado, ou seja, faz uma como se fosse uma Faz uma queimadura. flecha, né? Ele despela mesmo, como se fosse uma grande queimadura, mas isso é feito induzido pelo profissional capacitado. Ele é monitorizado, o paciente, entendeu? Quando você faz no rosto todo, né, que é o problema maior. Em centro cirúrgico, o paciente não pode ter alteração cardíaca porque ele é cardiotóxico. Então, assim, não é um cursinho de internet para uma pessoa que não tem nenhuma capacidade técnica, porque não é médico, Sim. de fazer, que vai capacitá-lo a fazer um procedimento desse tipo. Claro. Hoje, Então, qual é assim, o perfil, desculpa, doutora, das pessoas que mais procuram, por exemplo, o pilidifenol, aquelas que têm buscado os consultórios dos dermatologistas, vão para o centro cirúrgico para fazer essa descamação total e profunda, gente, da pele? Na verdade, o perfil do paciente para fazer ideal é um paciente muito idoso, que tenha muitas rugas e que tenha a pele muito clara, que a gente fala pele 1 e 2 no máximo, que é aquela pele bem clara. Por quê? Porque tem o risco de pigmentar. Você pode fazer um peeling, ficar com a pele boa e toda manchada. Então, esse é o perfil de paciente ideal. E o perfil que procura hoje, vários pacientes de várias idades, porque antes de acontecer esse fato do momento trágico, pilidifenol estava na internet, as pessoas falando de pilidifenol, então achando que é uma coisa simples. Então as pessoas, eu tenho jovens chegando no meu consultório e falando, não posso fazer pilidifenol. Quando a gente começa a explicar o que é, eu acho que tem que ter o conhecimento também, de esclarecimento em relação ao que é a técnica. Sim. Não é uma técnica indicada para pacientes de qualquer idade, não é uma técnica, pelo menos o rosto todo, né?
É uma técnica que a gente utiliza em pacientes com muitas rugas e o resultado é espetacular. Mas Uhum, naquele perfil de paciente. A gente sim. nunca vai poder fazer um peeling de fenol no rosto todo no paciente de 30 anos de idade, que ele nunca vai ter rugas para isso. Ah, mas Você eu tenho pode dinheiro fazer. para pagar. Não se trata disso, gente, de Não, poder não é pagar ou não dinheiro, poder não, pagar. gente. É a responsabilidade Você pode profissional. ter muito dinheiro, mas é uma indicação. Tudo na vida, na área É. estética, é indicação. Você pode chegar no meu consultório dizendo assim: ah, doutora, eu quero fazer um preenchimento e não tem indicação, e você achar que você tem, quando a gente lhe examina, você não tem. Então, assim, Uhum. eu acho que a gente tem que ter o bom senso como especialista de indicar ao paciente a técnica que vai se adequar à queixa dele, porque às vezes são várias técnicas diferentes. Agora, existe o fenol localizado, por exemplo, paciente que tem cicatriz de acne pode fazer pontiforme nas lesões, que são técnicas mais tranquilas, mas mesmo assim, por especialistas capacitados para a técnica. Isso é que eu acho que é mais importante. É isso, gente. É a informação, é a consciência primeiro de você, né? E outra, Com acho que também a certeza. questão tá aqui, não tá nem na pele, tá aqui, ó, no cérebro, né? Que não vai poder aplicar Sem fenol. dúvida, eu acho que as pessoas É têm na que cabeça. isso, tem que ter, pensar o que realmente incomoda e o que pode ser resolvido hoje, porque realmente a medicina evoluiu muito nessa área e a gente É. pode dar uma qualidade de pele e de autoestima maior ao paciente, né? É, Mas e até sempre questionar. com o cuidado médico e com a assistência de um médico especialista, isso é que é mais importante. Sem dúvida. E até questionar mais profundamente dentro de você esse incomoda. Esse incômodo é seu, realmente? É você que está incomodada? Quando você olha no espelho? Ou você está incomodado porque sua amiga falou, porque o maridão está reclamando, porque a esposa. Gente, Exatamente. você é autoconhecimento, é autoaceitação, é aceitar que vai envelhecer, que o pé de galinha vai aparecer. E é normal. Qual é o problema, gente, do envelhecimento? Estamos de volta no nosso Papo Sintonia, super informação, instrutivo, informativo, com orientações para você sobre procedimentos estéticos. E para finalizar, doutora, eu queria só deixar aí algumas dicas, porque nós estamos no São João, a gente sabe que essa é uma época também, assim como o Carnaval, as pessoas gostam de se arrumar, aí é cílio postiço, outros tipos de maquiagem, coisas também que são usadas, além da exposição da poeira, do fogo. Então, dentro da sua área aí de dermatologia, quais seriam assim, as suas dicas, suas orientações para a gente viver um São João com segurança, não fazer bobagem por aí para ficar bem na fita nas festas juninas? Muito obrigada, Patrícia. Obrigada aos seus ouvintes também. Nessa época do ano, recomendações importantes, principalmente em relação às crianças também, né? Porque a gente costuma, as crianças se vestem de caipira, costumam usar muita maquiagem, né? Para as festas infantis. Então, tem muito cuidado com as maquiagens infantis, porque realmente a gente não tem muitas linhas de infantis que a gente possa se tranquilizar, de dizer que as crianças podem usar. Então, podem ter alergia de contato. Cuidado com focos, que a gente sabe que realmente acontece muito nessa época do ano. Se Queimadura. acontecer uma queimadura, lavar imediatamente com água e sabão, procurar um especialista, quer dizer, procurar um serviço de urgência, caso seja uma queimadura mais grave, se uma queimadura mais leve, evitar botar pasta, como se as pessoas botam manteiga, pasta de dente, coisas desse tipo para aliviar, porque pode haver uma infecção secundária. Então, Com tem muito sabão, só cuidado isso? com isso. É isso, Então, doutora? Queimou, sim. coloca na água e lava com sabão Isso, água neutro. com água e sabão, água corrente e sabão. E aí procurar, se for o caso, se não for o caso, deixar ali, passar um hidratante, né? Porque a gente às vezes não tem acesso a pomadas para queimadura no momento. E Uhum. procurar um especialista. E curtir o São João com tranquilidade, né? Porque a gente realmente. E também não esquecer o uso do filtro solar, que mesmo nas festas juninas, às vezes o céu está azul, né? Então a gente sempre recomenda. E eu acho que o mais importante na pauta que a gente falou hoje é sempre procure um dermatologista, um sócio da Sociedade Brasileira de Dermatologia, um especialista que pode cuidar da sua pele e você pode ficar bem, vamos dizer assim, com autoestima elevada e bem cuidado e assim, certamente sem nenhuma complicação, na maioria das vezes, porque realmente a gente sabe que ela pode complicar independente de quem faz. Mas o mais importante é procurar sempre um especialista, é isso que a gente fala. E Sim. doença, gente, para tratar com médico. Médico é quem trata, diagnostica e trata doenças, tanto na parte doença mesmo, quanto na parte de cosmiatria, que de qualquer maneira a gente fala com a doença da alma, né? Porque se você está incomodando, você precisa cuidar também. E Certo. assim, eu acho que Obrigada. são Recado dado, essas doutora orientações. Vitória Rego, dermatologista, que esteve aqui com a gente hoje no Estonia. Muito obrigada por essas informações. Até um próximo encontro. Eu que agradeço, muito obrigada. Viu? Um bom São João para todos.